Vamos dar início aqui hoje. Como eu disse, né, o curso vai tendo sempre uma continuidade. É bem cumulativo aí o que a gente vai aprendendo. E hoje a gente vai avançar mais um pouquinho. Então, na aula anterior, a gente já viu lá como manipula o display, né, de 7 segmentos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o teclado matricial. Antes disso, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre dúvidas da prática 3. Entra no teclado matricial, a gente já viu o código de varredura. E a gente hoje já começa aqui a prática 4. E a gente tem aquele tempo também na próxima aula para fazer a prática 4. Tá? Então, assim, eu vou mostrar algum código básico para vocês de varredura e, claro, na prática vocês vão ter que avançar mais um bocado. Então, aqui, pessoal, primeiro eu queria ver se ficou alguma dúvida aí na prática 3, né? Pus até as tarefas aqui para a gente lembrar. Dei um código de exemplo, display de 7 segmentos. Acabou que já foi até facilitado aqui, porque, na verdade, qual que era a ideia, né? Você tem o displayzinho lá, aí eu ia pedir para vocês, eu ia mostrar para vocês um código com 2 botões, um up e um down aqui, para fazer essa contagem manual no display. Depois que eu ia pedir para vocês implementarem o timer, né, uma contagem automática, mas aí já foi mais fácil para vocês, que eu já implementei o código, fazer a contagem com timer, tá? Por isso que o pedido foi um pouquinho invertido, né? Pedir para vocês adicionarem um botão para zerar a contagem, parece que isso também já estava implementado lá na interrupção externa, se eu não me engano, int 0. Aí agora sim, né, eu pedi para vocês adicionarem um botão que incrementa e um que decrementa, que começou de fato atividades suas, né? Então, comentários aqui, né? Para esse caso aqui, adicionar esses botões que contam incrementa e decrementa, surge aquela dúvida do tratamento do Balse, né, do ruído mecânico lá. Na verdade, é um ruído elétrico, né, devido ao contato mecânico, né. Como o contato não é perfeito, na hora que a gente muda de nível lógico aqui, por um aperto do botão, a gente tem um sinalzinho de ruído aqui, né. Como o microcontrolador, ele funciona em velocidades muito altas aqui, comparativamente ao movimento na hora de pressionar o botão, ele pode compreender que aqui, na verdade, houve vários apertos de botão, mas a gente quer ler um só. Então, aqui é uma aplicação que exige tratamento de Balse, né? Eu não posso querer incrementar de 1 e o negócio incrementar N vezes aqui, né? Eu nem sei quantas vezes. É perigoso não saber nem onde para. Também, se você deixa no loop infinito isso aqui, só se o botão, você faz lá no loop infinito, né? Se botão igual a 0, lá no loop infinito, isso aqui está lá dentro do while true. Eu faço um códigozinho para testar se o botão é 0. Né? Se apertou o botão conte mais, foi um negócio bem isso aqui, ó, e eu jogar essa variável lá no display, né, display, por exemplo, a porta, vamos supor aqui, ó, a sintaxe não é exatamente essa, né, port D, receberia ali display, conte. Só isso aqui não funciona, né, pessoal? Por quê? Na hora que você pressiona ali, é o que eu estou dizendo, esse loop aqui funciona de forma tão rápida, nem levando em conta que é o problema do Balse que eu desenhei aqui para vocês, né? Então, se eu pressionei ali, ele vai parar no número que eu nem sei qual é. Por quê? Isso aqui, o loop está rodando de forma muito rápida. Tá? Ele vai entender que você pressionou muitas e muitas vezes aí esse botão. Porque o pique está rodando na ordem lá dos microsegundos, ciclo de máquina dele, e pressionar o botão para a gente aqui, né? Na nossa velocidade, isso aqui é da ordem de centenas de milissegundos. Então, o microcontrolador ele vai entender que houve ali diversos, centenas de apertos. Então, você não sabe nem que número que vai parar. Então, aí já surge a primeira solução, que seria simplesmente fazer um delay aqui, né? Já é um tratamento
tanto dessa questão da velocidade, né, do microcontrolador, quanto do BALC, tá certo? Então, um delay aqui de 200 ou 200 milissegundos, para mim já seria uma solução viável para esse problema. Por quê? Como aqui é um ajuste só um ajuste do número que aparece no display, acho que ninguém vai morrer aqui também se a pessoa cravar o dedo e ele parar num outro número, contar 2 vezes, né? É até legal, né, nesses ajustes de display, igual eu comentei na última aula, se fosse um ajuste de algum tempo lá usando um display de 7 segmentos ou um LCD, é até legal que o usuário pressione o botão e a contagem continue, né? Ela podia até aumentar de velocidade para a gente fazer um ajuste. Aqui não é o caso, porque ele só conta TF, né? Então, para mim, aqui já estaria resolvido. Um botão para cima, um botão para baixo. Um incrementa e o outro decrementa a variável. Daí, pessoal, aqui para mim está resolvido esse problema. Tá? E aí um comentário, né? Igual eu estava dizendo para vocês, a sequência, depois eu vou ter que mudar essa prática, que era assim, né? Primeiro implementar esses botões e depois implementar a contagem automática. Só que a contagem já foi automática para vocês aí, tá? Poderia sofisticar isso mais? Poderia ter um outro botãozinho, né? Que seria um botãozinho. Já precisa pensar lá na frente, que vão ter situações assim, que seria o modo de operação, que poderia ser contagem manual ou automática. Então, se eu apertei ele vai manual, se eu apertei ele de novo, ele passa para automático. Poderia, tá? Não foi isso que foi pedido na prática. Então, e podia ter um LED assinalando que foi ligado ou desligado o modo automático. Pôs o automático, começa a contagem aí com o timer. Aí é interessante vocês perceberem que essa contagem automática poderia ser feita com delay. É essa pergunta aqui, né? Só que essa contagem automática com delay, ela impediria que os botões funcionassem. O botão ainda para adiantar ali a contagem ou atrasar a contagem. Por quê? Se você tem aqui no loop infinito, né, uma outra rotina para botão não, se você tem no loop infinito rotinas de delay para fazer piscar, para fazer o incremento automático, que é cada segundo do display, então essa rotina tem que esperar 1 segundo sem fazer nada. Durante 1 segundo sem fazer nada, se você pressionar o botão, o código seu vai estar parado lá nessa rotina de delay, né? Então, ele não testaria essa condição aqui, ó. Raramente ele testaria a condição de botão pressionado. Estão entendendo? Então, para deixar isso claro, ó, seria assim, né? Como se seu loop tivesse começado aqui, ó. Escrever por cima mesmo. E aqui você tivesse lá, né? Conte. Podia até fazer um for, mas aí que ele não ia sair nunca, né? Vocês podiam pôr conte igual a 0, aí display conte, né? Essa mesma rotina aqui, port D recebe display conte. Port D recebe display. Vou abreviar ali. E depois você tinha que dar um delay aqui de 1 segundo, né? Delay. 1000 aqui, ó. E assim por diante. Você teria que fazer isso aqui. Podia pôr num loop, mas você podia num for, né? Num comando de repetição. Mas você teria que fazer isso aqui várias vezes, até ele contar, até o último número e voltar para o primeiro, né? Porque isso fica se repetindo. Aí vamos pensar que a gente está depurando isso aqui, né? Na hora que ele parou aqui, ó, para esperar para incrementar o próximo, você pode cravar o dedo lá no botão, ele não ia atender a esse aperto de botão, porque ele ainda estava esperando aqui sem fazer nada. Então, para vocês já, né, perceberem essa importância de usar um outro periférico, né, que seria o timer, para fazer esse serviço. Quando você delega isso a um periférico, um temporizador, seu loop fica livre para fazer outras coisas, seu loop infinito, tá? Então é muito importante vocês compreenderem isso. E no último aqui é só uma questão de lógica, né? Faça parar a contagem quando passarem 10 segundos após pressionar o botão que zera a contagem. Então lá, se você tem uma interrupção, que quando interrupção int 0, quando você pressiona, ela zera a contagem, zerar a contagem é fazer minha variável conte igual a 0, passar ela para a porta D, né? Acho que é a porta D mesmo que está lá. E daí você tem que contar novamente 10 segundos e fazer esse contador ser igual a 0. Tá?
Então, você pode usar até o próprio timer, que já está contando segundos para fazer isso. Não vai ter problema nenhum. É só acrescentar essa lógica lá. Pode ser dentro até da própria rotina lá de serviço de interrupção. Para esse caso aqui, acho que não teria problema, não. Só que, se a rotina começa a ficar muito grande dentro da interrupção, você começa a ter problema. Porque você pode ter reentrada de interrupção, né? Que é o que eu quero dizer. Se ele vai gastar mais tempo para executar aquela rotina do que o próprio evento de interrupção, aí seu programa uma hora ele vai dar um stack overflow e vai parar, vai resetar. Então, assim, o indicado é, nas rotinas, nas funções lá de tratamento do evento da interrupção, o indicado é que elas sejam o mais curtas possível, né? Bem curtinhas. Nunca usar delay lá dentro, né? Só se for assim, um delay muito, muito pequeno, né? O indicado é você jogar isso para o loop infinito. Então, tem até uma técnica interessante que é o seguinte: você pode, na hora que acontece a interrupção, sua função de serviço de interrupção está abaixo desse loop, né? Ela viria aqui, ó. Na hora que ela acontece, que o evento lá, a flag, você testa aquele interruption flag, né? Igual fosse o timer 0, interruption flag. Você testa isso aqui. Você poderia criar uma outra flag, uma variável mesmo, né, binária, e na hora que isso acontece, você pega e fala que essa variável sua aqui, flag 1, você criou ela lá, binária, vale 1. Aí no loop infinito, que está rodando toda hora, aí aqui você testa a flag. Estão entendendo? Aí você vai tomar a sua ação, faz a ação, aí você vem cá e põe flag 0. Flag igual a 0. Aí ela tem a permissão para entrar lá de novo, né? E levantar a flag. Então é algo que dá para fazer, né, que evita essa reentrada de interrupção. Tá bom? Porque essa interrupção, ainda mais a do timer, tá bem nítido que ela vai ter uma frequência fixa aí, né, no qual ela vai ocorrer. Então, se sua função demora demais, né, você está fazendo muita coisa ali dentro dessa função desse evento, isso não pode demorar mais do que o próprio evento da interrupção, né? Porque se ele demora, ele vai gerar uma interrupção dentro da interrupção, dentro da outra interrupção, dentro. A pilha tem 31 níveis, estoura, dá um stack overflow. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui, pessoal. Vamos falar, então, de... aquele assunto ainda, né, de leituras aí de entradas digitais, né, manipular a saída digital, para a gente interagir com os periféricos. E a gente já viu lá a leitura de um botão, já discutimos a questão, tem aplicações que não precisa de tratamento algum de balsa, né, porque tanto faz ele executar aquela tarefa uma quanto várias vezes. Outras a gente já viu que tem um delay já resolve. E para outras aplicações mais críticas, a gente viu que tem que ter um algoritmo muito mais bem elaborado, porque tem tarefas que só podem acontecer uma única vez, né? Mesmo que a pessoa segure ali o botão indefinidamente, tá? Então, a gente já discutiu bem essa questão do tratamento, do contact bounce, e surge um outro problema, que é o seguinte, né? E se eu precisar agora manipular um número grande de botões, tá? Então, vocês estão vendo que para cada botão eu gasto um pino ali de uma porta. Se eu quiser lá um teclado, 16 botões, 2 portas inteiras, né? Será que não tem uma maneira melhor de fazer isso? Tá? Aqui só a revisão, né, do que a gente viu lá sobre o BAUS. Acho que todo mundo, só se tiver dúvida que eu repito aqui mesmo. Senão, vamos prosseguir. Deixa eu só melhorar isso aqui um pouquinho. Então, quando eu tenho esse número elevado de botões, como no caso do teclado matricial, a gente consegue implementar uma técnica de varredura, né, varredura de colunas ou de linhas, né? A questão do nível lógico aqui também, ela varia de acordo com o circuito do botão e com a própria lógica de programação ali, né? Ela tem que estar adequada com o circuito externo, né?
com o circuito do botão. Aqui tem um exemplo, eu estou com esse tecladinho matricial aqui, ó. Então, tem 4 colunas, 4 linhas. Ao invés de eu ter que usar ali 2 portas inteiras, eu consigo ligá-las aqui em uma porta só, com essa técnica de varredura. Para o circuito apresentado aqui, aquela resistência de pull-up, ela está habilitada. Então, ela já está interna aqui nesses pinos aqui, ó. Deixa eu pensar bem aqui como que seria feito nessa ocasião. Eu teria... vamos pegar para essa linha, para essa coluna que está ativada, né? Então, nessa ocasião que está aqui, ó, eu estou aqui com essa coluna desligada, essa ligada, essa desligada, essa desligada. Então, se eu energizo essa coluna, o que está acontecendo? Quando eu meço o nível lógico dessa linha aqui, ó, então aqui que está, né? A questão aqui é que a lógica é invertida, tá, pessoal? É assim, ó. 1, 0, isso a gente vai ver lá no código. Isso muda de acordo com o hardware, né? Então aqui, ó, são minhas saídas, né? Essas colunas são as saídas, e as linhas, para esse caso aqui, essas linhas aqui, as 3 linhas, vou pôr assim, né? Coluna, 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 e as linhas são as entradas. E para essas linhas aqui eu vou ter que habilitar aquele pull-up interno. Então eu vou desenhar só para essa aqui, ó. Né? Internamente, isso aqui está assim, ó. Habilitei aqui minha resistência pull-up. Beleza? O que está acontecendo nessa situação? Aí o que eu monitoro? Eu monitoro o nível lógico dessa minha entrada aqui, ó. Né? Que seria a linha. Minha linha, se fosse L0, L1, L2, L3. Minha linha 3 aqui, ó. Eu estou monitorando o nível lógico dela. Se o botão não está pressionado, que é igual está aqui no slide, ela está com o nível lógico alto. Não é isso? Agora, se eu venho cá e fecho aqui o circuito, ó, cravo o dedo aqui no botão, isso vai para o nível lógico baixo, porque eu coloquei 0 aqui na coluna. Beleza? Então, isso é feito de forma... isso é feito por varredura pelo seguinte. No meu algoritmo, eu faço isso de maneira bem rápida, né? Quando eu seto aqui que apenas essa coluna 2, ela está com nível lógico 0, então eu estou desprezando as outras colunas, né? As outras colunas não estão ativas nesse momento, só a 2. E se a 2 está nativa, só pode ser os números 1, 5, 9 ou a letra D. Como eu sei qual foi o pressionado? Eu monitoro o nível lógico aqui das minhas entradas, das linhas, né? Aqui mudou o nível lógico, está 0, eu identifico qual foi a tecla pressionada. No caso aqui, eu identifiquei a tecla 9. Tá? Isso é feito de forma tão rápida, essa varredura aqui das colunas, né? No próximo passo, então, o que ele faria? Ele faria isso aqui, ó. Desliga a segunda. Opa. Ele faria 1, 1. Liga a terceira, 0, 1. Próximo passo, 1, 1, 1, 0. Depois ele volta finalmente aqui na primeira, habilita a primeira. Indefinidamente ele fica fazendo essa varredura. Né? Ficaria melhor se eu tivesse colocado para cima aqui para não atrapalhar o desenho, né? Então ele faria assim, né? 1, 1, 0, 1, depois 1, 1, 0, e aí o último passo, 1, 0, 1. Então ele fica fazendo isso de forma tão rápida, né? E a gente demora um certo tempo para vir cá e pressionar o botão, e na ordem dos milissegundos, isso aqui está rodando na ordem dos microsegundos. Inevitavelmente, né? Sempre que você pressionar, vai dar tempo de ele passar por aquela coluna, verificar o nível lógico das entradas e identificar se um botão foi pressionado. Tá bom? Acho que quando eu mostrar o código, vai ficar mais claro isso aqui. Aqui é o mesmo modelo, só que aqui com exemplo é o que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Esse algoritmo, essa biblioteca aqui de tratamento do teclado matricial já está implementada. Eu vou pedir para vocês, primeiro passo, né?
mostrar agora num display de 7 segmentos que vocês já aprenderam na aula passada, qual foi a tecla pressionada. Tá? E aqui o detalhe da placa, PIC Gênios, né? A placa que a gente está... Aqui ficou... Teve uma redigitação ali. PIC Gênios. Plaquinha lá, PIC Gênios. O detalhe do hardware, né? Então, vamos ver aqui. O que acontece? Ela já não usou os PUAP interno, tá vendo? Na plaquinha, para o teclado matricial, eu tenho aqui minhas resistências de PUAP externo. Então, aquele registrador lá de PUAP, né, ele tem que estar desabilitado para essa aplicação aqui. E aí, ó, pessoal, como é que está acontecendo a lógica aqui, né? Estou usando a porta, 3 colunas na porta B e as linhas na porta D, tá? Vamos considerar aqui as entradas e aqui as saídas, ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu fizer a leitura da forma que está aqui para RD3, né, e vamos supor que aqui eu coloquei 0, ó. 0, 1, 1. RD3, botão sem estar pressionado, está nível lógico alto, porque o PUAP está externo. Então, é exatamente igual ao anterior, né? Agora, se eu pressiono o botão aqui, ó, aí ele vai ler 0. Tranquilo? Ao passo que as outras linhas não. Então, aqui está mais claro, ó, para não ter confusão, né? Aqui estão as entradas. A gente pode confirmar isso lá no código, né? E aqui as saídas. Então, eu estou realizando a varredura, né? Coloquei 1, 0, 1. E aqui a lógica invertida. Na hora que esse botão aqui, como tem esse PUAP por 5, isso aqui estava em 1, né? Só que na hora que eu pressiono o botão, essa linha, ela vai para 0. Então, como nesse momento eu ativei a segunda coluna, e eu percebi que foi a segunda linha aqui que alterou o nível lógico, eu sei que foi aquele botão ali do meio, né, fazendo a interseção, que foi pressionado. Beleza? Então, vamos abrir aqui, pessoal, todo mundo junto, o projetinho lá que chama teclado matricial 2.x. Tá? O teclado matricial.x, ele não está usando aquela noção de vários arquivos, né? Não está usando um projeto com vários arquivos. Está usando apenas a biblioteca dentro do próprio arquivo principal, tá? Já nesse 2 eu já coloquei eles dentro daquela maneira lá como biblioteca. Então vamos abrir o projeto, todo mundo? Aí ele está dessa forma aqui, ó. O que esse projetinho faz, né? Então, tá aqui o detalhe da ligação, né? Faltou o desenho do PUAP aqui, porque o hardware é dessa maneira. E foi uma lógica simplesinha para vocês entenderem aí e verem funcionando. Se vocês apertarem o botão 1 do teclado matricial, ele acende o relé 1. Botão 2 acende o relé 2. Botão 3 apaga os relés, tá? Então, a gente pega aqui, ó, queria que vocês abrissem o código, e vocês podem abrir também na placa, né, do PixinLab. Então, só para exemplificar, ó, se eu pressiono o botão 1, acendeu o relé 1, tá aqui embaixo. Pressiono o botão 2, acendeu o relé 2. Pressiono o botão 3, apagou os 2 relés. Tá? Para os relés funcionarem, vocês têm que habilitar aqui relé 1 e 2, ó, nesses switches aqui, ó. Né, ele até muda a cor, aí fica um verdinho mais escuro. Tá bom? Então, o que tem no código? Olha só. Bit de configuração, igual a gente sempre faz, né? A questão do cristal. E aí, o compilador. E aí tem dois pontos H que eu incluo aqui no projeto. O primeiro é em relação ao teclado. Esse ponto H aqui do teclado, ele só vai definir as constantes, né, endereçar as portas a esses valores aqui constantes, e fazer o protótipo aqui da função. Né? Qual é a função? Teclado, do tipo char, né? TC tecla, e ela passa como parâmetro aqui um valor unsigned, né, sem sinal, inteiro, que seria um timeout. Tá? Se deixar 0, fica sem timeout. Timeout é se a função ficou sem resposta por um determinado
por um determinado intervalo de tempo, né? Aí ela sai da função, tá? Então, pessoal, olha aqui como é que ficou simples o código, né? Eu associei a palavrinha aqui, relé1, ao pino lá que o relé está ligado, que é o C0, e o relé2 é 0. Criei uma variável aqui, tecla. Configurei ali os registradores ADCOM 0, ADCOM 1, né, para todas as portas serem digitais. Desabilitei o PUAP externo da porta B, tá? Configurei aqui, então, a porta D, as 4 linhas como entradas, tá vendo? Né, então, seria de D0 até D3, tá? E as linhas, né, estão onde? Vamos abrir o slide aqui para lembrar. As colunas, né? As colunas tá de RB0 até RB2, tá certo? Então, RB0 até RB2 são saídas. Beleza? E zerei as portas, os LETs aqui, né? Registrador port LET. E aqui meu código, olha como é que ficou simples, né? No loop infinito eu testo. A tecla recebida foi 1, relé 1, acende relé 1. Se foi do caractere 2, relé 2 que é igual a 1. Se for o 3, apaga os dois. E como que eu sei que foi qual tecla foi recebida? Eu chamo a função que já está implementada na biblioteca, e aí eu uso esse timeout aqui de 1500 milissegundos, né? Para receber qual que foi a tecla. Essa soma aqui com esse hexadecimal é só para fazer uma certa conversão aqui, né? Para caractere, tá? Então aqui, ó, se eu pego o que está dentro agora da função teclado, né? Ponto C, aliás, do arquivo que contém essa função tc tecla, né? O que vai ter lá? Eu incluo aqui o atraso. Essa questão do atraso é uma biblioteca adicional que foi criada só para eu não ter que ficar declarando aquela função que configura as rotinas de delay, né, que seria o cristal, dentro de todos os meus arquivos. Aí foi criada essa rotinazinha, essa outra bibliotecazinha de atraso, né, para fazer isso de forma mais simples. E aqui está o código, ó, igual eu falei para vocês, né. Crio minhas variáveis aqui que eu vou estar usando no código. Tem a questão do timeout, que ele sai da função se atingir o timeout. Então, enquanto isso não atinge, eu fico no meu looping aqui, ó, fazendo a varredura das minhas teclas, tá? Então, o que ele faz? Ele sempre muda o valor, ele sempre muda lá o valor da coluna, ele sempre vai pulando de um em um o valor da coluna, dessa forma aqui, né, port B recebe, aqui está usando uma lógica, port B diferente do vetor linha, né, tá usando, tem que investigar direitinho a lógica que está usando aqui, e ele vai sempre verificando, né, foi qual pino que mudou de nível lógico, né, se foi aquele, foi tal tecla, se não foi, foi outra tecla, tá, e no final das contas ele retorna a tecla que foi pressionada. Só que o código aqui foi feito de forma mais enxuta, né, então por isso fica até um pouquinho complicado explicar aqui essa biblioteca, né, foi feita lá tá lá no material do professor Luiz. Então ele arrumou uma maneira de enxugar bem aqui a tecla. A tecla não, né, a função. Ele fez uma maneira aqui, né, que o próprio contador da função for, na hora que uma determinada entrada, na hora que ele percebe a mudança numa determinada linha, né, uma determinada linha, são 4 linhas aqui, né, 1, 2, 3, 4, na hora que se ele percebe que a mudança foi na primeira linha, aí o que acontece? O contador aqui ainda é 0 na primeira vez que ele passa, então foi a tecla 1, porque o contador aqui foi 0. Aí se ele passou novamente, e agora ele mudou
Então, nessa primeira vez que ele passa, ele está linha 1, coluna 1. A próxima vez que ele conta, ele já vai para a linha 2, né? Porque o i incrementa. Então, aqui na hora que você está, se foi a primeira linha que foi detectada, aqui já vai ser a tecla 2, porque vai ser 1 mais 1. E assim por diante. Né? Então, foi uma forma aqui inteligente, né, de compactar aqui esse código.